E aí pessoal, beleza? Professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre ordem de reação, tá? Fiquei devendo para vocês reações elementares e não elementares. E aí hoje eu vou adicionar também molecularidade, tá? Caderno 6, capítulo 4, tá bom? Já lá na página 70. Então, reações elementares. O que são reações elementares? São aquelas que se processam com uma única colisão entre as moléculas reagentes. Dizemos que ocorre em uma única etapa. Esse é o ponto-chave. São aquelas reações que ocorrem em uma única etapa. Tá bom? Para reações elementares do tipo A mais B formando produtos, reações de forma genérica, né? Simples. A lei de velocidade fica, ela respeita os coeficientes. Ó. A velocidade é igual à constante de velocidade multiplicada pela concentração, né, pessoal, dos seus reagentes A, B, ó, que estão aqui, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, tá? E aí, a soma desses coeficientes, eu vou ter aí a ordem da minha reação química, tá? Então, ela é bem simples, tá, de você expressar. É uma reação normal, como a gente viu naqueles exemplos anteriores. Logo, né, eu tenho aí as reações também não elementares. Se a reação elementar ela acontece em uma única etapa, a reação não elementar ela vai ter duas ou mais etapas. É muito simples a diferença entre elas. São aquelas que se desenvolvem em duas ou mais etapas. Isto é, uma única colisão não é o suficiente para formar os produtos. Tem que ter várias semi-reações para que eu chegue até o meu produto final. Tá bom? E aí eu falo aí, nas reações não elementares, as etapas não têm a mesma velocidade. Eu vou sempre ter ali uma velocidade diferente. E a mais lenta é a que vai determinar a minha reação. Tá? Então, se eu for fazer a média entre as velocidades, eu vou ver que a lenta é que vai determinar a velocidade de reação. Imagine um alpinista, por exemplo. Ele vai subir uma montanha bem alta. Tá? Ele passa, por exemplo, 2 dias para poder subir até o topo. E para descer ele usa um paraquedas, né? Ele pula e usa um paraquedas. Ele vai levar o quê? 2 minutos para descer em queda livre, tá? Vamos supor que seja 2 minutos. Então, se eu fazer a velocidade média da subida e da descida, né, tudo junto, o que vai determinar a minha velocidade é o tempo de subida de 2 dias. Então, aquele tempo de subida que é o determinante, que é o mais lento, para me descer ou para me subir. Lógico que para me subir a montanha é mais lento. Nas reações químicas é assim também. Então, a etapa lenta da reação é que vai determinar a velocidade da reação química. Tá? Nunca se esqueça disso, a etapa lenta. O conjunto de etapas elementares que compõem a reação química é chamado de mecanismo de reação. O mecanismo de reação é tu mostrar como é que a reação se processa, né? Demonstrar quimicamente todas as etapas do processo. E isso não é uma coisa muito simples de se fazer na química, é uma das partes mais complexas da química, tá? Principalmente lá na orgânica, na química geral também, a gente faz os mecanismos de reação e elas mostram como a reação caminha, como é que tu pode manipular a reação química. Então, os grandes avanços tecnológicos hoje é quando tu estuda o mecanismo de reação, né, e vê como é que ela acontece, que não é um processo tão fácil, para tu poder usar isso a teu favor. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. O ozônio, né, a reação do ozônio com dióxido de nitrogênio. Eu tenho eles dois reagindo de forma, né, pentóxido de nitrogênio e oxigênio molecular. Mas isso não acontece bonitinho dessa forma, tá? Ela acontece em 2 etapas, se não me engano. 2 etapas, né? A primeira etapa, o monóxido reagindo com o ozônio, tá formando NO3 e O2, que no caso é a etapa lenta. A segunda etapa, continuo com o meu óxido de nitrogênio reagindo com o meu óxido nítrico que formou aqui, tá? E gera o meu produto final, que é esse daqui, ó. Então eu tenho 2 etapas para me poder chegar até o meu produto final, tá bom? Usando até a lei de Hess, né, a gente poderia somar essas 2 reações. Eu cancelaria esse termo com esse termo, tá bom? Eu iria ter 2 mols aqui, ó, de NO2, eu ia ter o O3 no meu reagente, meu produto ia ter o N2O5 e o O2, né? Fazendo aqui a somatória delas duas, você pode até fazer no seu caderninho e vai dar bonitinho. As 2 etapas vão me gerar a reação global. Logo, o que eu posso entender? Né, que a etapa lenta é a que vai determinar a velocidade da minha reação. Essa reação ela não é elementar. Ela não é elementar porque ela acontece em 2 etapas, tá? 2 ou mais etapas. A etapa lenta é a que determina a velocidade. Então, a lei de velocidade eu vou usar
a etapa lenta, tá bom? Da minha reação química. Então fica a velocidade igual a constante, tá, de velocidade vezes a concentração dos reagentes da etapa lenta. Tá bom, gente? Os reagentes da etapa rápida são diferentes, ó. O da etapa lenta temos aqui elevado aos seus coeficientes. O coeficiente aqui é 1 e aqui é 1, tá? É devidamente balanceada, tá? E aqui vai ser elevado a 1 e aqui também é elevado a 1, tá bom? Então, a ordem global da reação eu também gero por aqui, tá? Pela etapa lenta. É reação de ordem 2. Então, vamos lá. Reação de ordem 2, porque 1 mais 1, que é um daqui desse expoente, desse outro expoente, eu vou ter reação de segunda ordem, tá? Esse 2A aqui é segunda ordem. Se a reação é elementar, a molecularidade, né, que é um estudo, é igual à ordem de reação que é dada pela soma dos coeficientes dos reagentes. Pessoal, costuma-se também caracterizar uma reação química por aquele que a gente chama de molecularidade. Se esse termo aparecer nas questões, em algum livro que tu esteja lendo, né, ele vai te relacionar a tua ordem de reação. Se a reação for elementar, se ela acontecer em uma única etapa, eu tenho aí a soma dos coeficientes e aí eu vou ter a molecularidade. Exemplo aí, ó. Eu tenho essa reação aqui acontecendo, monóxido de nitrogênio com O3 formando NO2 e oxigênio gasoso. Eu tenho uma reação de segunda ordem. A molecularidade é 2 ou bimolecular. Por que ela é de segunda ordem? Porque eu tenho meus reagentes aqui, ó, os coeficientes é 1 e aqui também é 1, tá? Então ela é de segunda ordem. Como é uma reação elementar, ela acontece apenas em uma etapa. Tá bom? Se a reação ocorre em várias etapas, quer dizer não elementar, a molecularidade é determinada a partir das etapas elementares, que é a ordem de reação é dada pela etapa lenta, certo? Então vamos aos exemplos. Essa reação aqui, ela ocorre, tá, em 3 etapas, então ela é não elementar. Como é que eu vou determinar a molecularidade? Tenho aqui as 3 etapas dela. Ó. A primeira etapa é a etapa lenta, então eu já fico de olho nela. Tá? A etapa lenta é a que eu necessito, é essa daqui. A etapa rápida não vai me interessar, porque é essa daqui que vai determinar a minha molecularidade e também a lei de velocidade. Tá? Então eu pego só ela e vejo que a lei de velocidade vai ser a constante vezes a concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes, que é 1 e 1 aqui. Ó. A ordem de reação é 2, porque vai ser 1 mais 1. Tá bom? Na etapa 1, a molecularidade é 2. Na etapa 2, a molecularidade também é 2. Na etapa 3, a molecularidade é 4. Mas a minha molecularidade vai ser determinada aqui na primeira etapa. Então, a molecularidade é igual a 2. As questões podem perguntar da segunda etapa, terceira etapa, mas aqui determina a etapa lenta. Certo? Então, isso aí é molecularidade. A gente trabalhou alguns exemplos antes, se não me engano, deixa eu voltar aqui algumas partes da nossa aula. A gente voltou e tinha uma reação que eu disse para vocês que ela não condizia com o que estava aqui, né? Essa daqui, ó, tá? Fiquei faltando essa explicação. Então, essa reação, tu vê que a lei de velocidade dela, ó, era para ser o H2 elevado a 2, mas está elevado a 1, e o NO2 tá certinho aqui o coeficiente dele, mas aqui em cima eu estou vendo que não tem nenhum coeficiente, era para ser 2, porque essa reação aqui ela é não elementar, tá bom? Ela acontece em várias etapas, e a etapa lenta dela eu tenho, né, ela respeita essa lei de velocidade aqui, ó, tá bom? Então você tem que saber se a reação é elementar ou não elementar. Normalmente nas questões ele te dá os processos, e se ela for não elementar, se eu vejo que está acontecendo isso, ó, é porque a reação é não elementar, e aí eu preciso saber qual é a etapa lenta para poder determinar a lei de velocidade. Tá bom? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida vocês entrem em contato, podem tirar dúvidas e até a próxima aula.